Meu nome é Vitória Gripa, sou cake. Então, hoje, isopor comestível. Já ouviu falar? Nunca ouviu? Aqui vocês vão aprender, hein? Que é isopor comestível. Já viram na TV ou algum programa de TV que passa, que falou? O Duff que passa na TV. E eles usam muito esse isopor comestível, né? E ele é muito legal, porque você consegue modelar. Você não precisa comprar o isopor que a gente conhece para fazer o bolo ou alguma modelagem que você quer. Esse daqui é comestível, então assim, as criançadas pira. Porque você pode cortar e ele vira praticamente aquelas barrinhas, sabe que o pessoal compra fit? É exatamente aquilo, tá? Então, isso daqui você consegue fazer muitas modelagens, tá? É muito prático, muito fácil e você tem um tempo para você conseguir modelar, né? E ele fica firme. Então ele não vai ser algo que você vai apertar ou algo assim e pode fazer uma forma no seu bolo, na sua escultura, na sua modelagem. Esse não, ele já vai ficar mais firme. Não tem problema, pessoal. Não é difícil, é super fácil e é gostoso. Aqui eu vou ensinar a receita básica, tá? É bem simples, só que você também amendoim triturado, paçoquinha, que vai ficar um sabor mais de paçoca. Chocolate, ele já tem essa resistência, isso que a gente já comentou aqui. Você pode usar o nome também, se você preferir, não tem problema. Vai ficar super legal, vocês vão gostar. Então, aqui, o que a gente vai precisar para essa receitinha? O marshmallow, quem viu aí? Esses marshmallows aqui é aqueles de saquinho que a gente compra para festa de criança mesmo, até pra gente comer. Uma delícia. Esses daqui, eu comprei o colorido, tá, pessoal? Tem o branco, ele vai ficar na corzinha do floquinho, que ele vai predominar. Então, é um marshmallow de arroz. Ó. Aí os ingredientes certinho, a quantidade. Uma gordura vegetal. O que a gente faz com ela? É só para passar na mão, que vai chegar um momento que a gente vai ter que sovar ele. Então é mais para passar na mão para não grudar, tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vai começar a brincadeira. Dá para fazer isso com as criançadas, elas vão adorar. A gente vai esquentar o marshmallow. Então o marshmallow ele vai estufar e vai ficar molinho, pra gente misturar com um floco de arroz. Tá? É quase igual o chocolate, derreter o chocolate no micro-ondas. 30 e 30 segundos, tá? Se quiser colocar menos porque tá com medo, pode colocar menos, sem problema nenhum. A gente já volta pra fazer a receitinha. Tem alguma perguntinha? Vitória, perguntaram em qual ocasião O isopor. O ideal para fazer algum tipo de modelagem. Fazer o cake pop. Se você quiser substituir isopor, dá pra você fazer essa misturinha, sem de ser mais gordinho e não precisar gastar muita pasta americana ou de chocolate, então daí você utiliza esse isopor comestível. Fica todo estufadinho. Eu vou colocar só mais 30 segundinhos, porque alguns ainda estão meio duros. Eles no micro-ondas. Vitória, perguntaram se pode usar aquele marshmallow branco. É escrito americano, né? Você pode usar. A única diferença é que ele vai ficar como se fosse transparente, mais clarinho. Vai ficar na cor do floco de arroz. Esse daqui vai ficar um pouquinho mais esverdeadinho, que vocês vão ver. Pessoal, ó, explodiu. Não explodiu, só derreteu. O que a gente vai fazer? Colocar aqui. Peraí. Gente, isso daqui é uma delícia, eu não posso comer. A gente vai fazer a live. Perguntaram, Vitória, se dá para aquecer o marshmallow em banho-maria. Não, pessoal, não dá pra aquecer em banho-maria. Banho-maria é chocolate mesmo, tá? Ó, o que a gente vai fazer? Colocar aqui o marshmallow. Pessoal, ele gruda mesmo, tá? Então, pode jogar. Ó como que ele derreteu.
Vitória, perguntaram se dá para saborizar com Dá. essência. Com essência? Olha, eu nunca saborizei com essência, mas dá pra... Qualquer coisa eu testo pra vocês, até trago aqui, falando pra vocês se dá ou não. Mas eu acredito que dá, tá? Se dá pra gente saborizar com chocolate, Gente, dá pra saborizar igual eu falei, com a paçoquinha, dá pra saborizar tranquilamente. Acredito que com essência dá sem problemas. O que a gente vai fazer assim? Eu coloquei o floco de arroz agora no marshmallow. A gente vai começar a misturar com a colher, porque é mais pra dar uma liga. Então a gente vai misturar mesmo, pessoal. E ele vai começar a dar uma endurecida. Quando começar a dar essa endurecida, a gente vai ter que começar a sovar na mão. Vitória, perguntaram se o marshmallow é para dar liga. Na verdade é ele que vai dar vai endurecer e grudar no floquinho de arroz. Então o marshmallow seria um ingrediente essencial. Sem o marshmallow, você não vai conseguir fazer isso daqui, tá? Agora, olha, ele tá durinho, que não dá pra conseguir mexer com a colher. O que a gente vai ter que fazer? Colocar um pouquinho de margarina na mão, como se fosse enrolar um brigadeiro. Passa na mão, pode passar inteiro. E aí vai começar a sovar isso daqui. Nesse momento, você pode colocar o sabor. Depois que você sovou, aí você não vai conseguir mais sovar com o sabor, porque ele vai começar a endurecer mesmo. Isso vai fazer com que ele fique durinho. Olha como que ele gruda. Por isso que a gente utiliza a margarina. Perguntaram, Vitória, se dá para saborizar com cachaça. Nunca vi, hein, pessoal, saborizar com cachaça. Mas eu vou fazer uns testes pra você e trago pra vocês. Mas eu acho que dá. Eu só não sei se vai ficar com o gosto da cachaça por conta dele ser algo que ele vai evaporar, né? Ele é mais sequinho, então eu não sei se vai ficar com um gosto bem forte, se é essa a intenção. Mas acredito que dá sim. E aí, pessoal, o que acontece? Vocês têm, em média, de 10 a 15, vamos dizer, pode ser minutos, pra modelar o que você quer modelar, tá? Se você quiser fazer, tipo, uma coxinha, pra fazer um bichinho, alguma coisa assim, você vai fazer aqui, só que depois desses minutos, aí ele já vai endurecer e você não vai conseguir. Vitória, perguntaram, esse isopor ajuda a estruturar o bolo esculpido e quando utilizar? Se ajuda a estruturar o bolo esculpido? Então, estruturar não, tá? O que você pode fazer é, se você tiver algum tipo de estrutura e querer encapar essa estrutura, o isopor comestível você consegue. Mas agora fazer uma estrutura não. Tá? Porque assim, ele fica firme, mas não o suficiente para formar uma estrutura. E qual foi a outra pergunta? Quando utilizar? Quando utilizar, é para modelagem. Olha, você tá vendo? Ele faz qualquer formato que você queira. Então, se você quiser fazer, eu quero fazer a cabecinha do Mickey, só para aparecer a cabecinha do Mickey assim. Só que eu não quero fazer de cake pop, prefiro que algo que fique firme. Isopor comestível, tá? Então vocês vão utilizar para fazer essas modelagens. Aqui mesmo, ó, tá vendo? Ele ficou verde por conta dos marshmallows que era colorido. Se ele fosse branquinho, ele ia ficar num tom do floco de arroz um pouquinho mais amareladinho só. E aqui a gente consegue modelar. Ó, se você for fazer um corpinho de algum bonequinho, de algum personagem, você faz já o formatinho de uma coxinha, né? E aí, o que vai fazer? Você vai encapar, vamos dizer, encapar, porque você vai fazer uma cobertura com a pasta americana ou com a pasta de chocolate. Você vai cobrir só.
na primeira, como ele tá meio úmido assim, esse marshmallow fica um pouquinho mais úmido, então a primeira camadinha, você vai fazer uma primeira camadinha pra cobrir essas bolinhas, pra não, a pasta não ficar com esses relevinhos por conta do floco de arroz. Então você vai vir, não precisa nem, aqui vocês nem precisam passar a ganache, fazer uma blendagem, pode ser direto. Aí depois, na próxima, aí vocês, depois que colocou essa pasta americana ou a de chocolate, no caso da de chocolate, pode até fazer mais grossa, ela nem vai ficar, né, com a marca do floco. Pasta americana vai ter que passar uma aguinha, um CMC e colocar em cima. Então, ele é bem prático, pessoal, olha, ele faz o formato que você quiser. Vou até deixar aqui, vamos fazer uma pera e agora a gente vai fazer uma maçã. E consegue mesmo, pessoal, consegue fazer furinho, consegue e rende muito. E é mais barato que um isopor, se vocês fossem comprar. E ainda isopor tem o problema de que você normalmente acha redondo, círculo, você não acha um oval às vezes. Não é fácil de achar, então esse daqui você vai modelar do jeitinho que você quiser. Vitória, perguntaram, ela fica muito dura para comer quando seca? Ela fica um pouco durinha. Não vou falar que não fica durinha. Você vai precisar cortar com uma faca e fazer um pouquinho mais de força. Como se fosse uma barrinha mesmo. Só que daí, dependendo da quantidade de grossura que você deixar, você vai ter que fazer mais força. Mas dá pra você cortar e comer normal. É um floquinho de arroz, tá? Ele não vai quebrar o seu dente. Vitória, perguntaram, pode usar para esconder a estrutura do bolo esculpido? Pode, eu já usei. Pode colocar, pessoal. Se eu não quero colocar fitinha floral, não achei, e agora, o que eu faço? Pode colocar. Você coloca em volta mesmo, dependendo da sua estrutura, né? Se for uma de metal, é legal. Só que tem que tomar cuidado, porque se for um bolo pequeno e você colocar, o ferro vai estar que seja 1 centímetro de diâmetro, e você for colocar o isopor comestível, ele vai diminuir a quantidade de massa que tem no seu bolo. Então aí assim, eu indico fazer com a fitinha floral, mas se você falar assim, não, eu quero fazer desse jeito porque eu acho legal, pode pôr, não tem problema nenhum. Perguntaram, Vitória, posso congelar já moldado? Congelar? Não, eu acho que não vai ficar legal, pessoal, porque é um floquinho de arroz. E o floco de arroz, ele pega a umidade. Então, congelar não. Faz na hora, é rapidinho, vocês viram? Super rapidinho. Então, se for fazer, pode fazer na hora. O que você pode fazer, ao invés de congelar? Se você for usar no outro dia, você pode fazer no outro dia normal. Deixar pronto já a sua modelagem que você vai colocar no bolo. Sem problema nenhum, ele não estraga. Porque é floco de arroz com marshmallow. É a validade do marshmallow. A única coisa que a gente coloca é a manteiga para passar na mão para conseguir manipular para não grudar. Mas isso não interfere na validade. É a validade do marshmallow. Então, se você quiser fazer uma semana, você tem um bolo para daqui uma semana, quiser fazer uma semana antes e já deixar tudo preparadinho, sem problema nenhum. Aí é só vir e decorar o seu bolo. Ó, aqui eu fiz um furinho para vocês verem que dá para modelar. Também dá para vocês colocarem um papel filme, se quiser pode colocar um papel filme e dá pra fazer um potinho de plástico que fica mais maleável para você tirar. Coloca um plástico filme num formatinho assim, né, redondinho, meia esfera. Coloca o papel filme, encosta ele lá no fundo e aperta o seu isopor comestível. Quando ele der uma endurecida, você vai puxar. Não pode esperar endurecer muito, senão não consegue. Dá uma puxadinha nesse papel filme, no plástico filme, e vai ficar com a forma de esfera. Exatamente certinha. Você não vai precisar ficar modelando uma esfera. Vitória, perguntaram, depois que ele endurecer, eu posso aquecer ele para voltar a modelar nele? Pode dar uma aquecida. Aí só não indico em 30 segundos. Coloca uns 5 segundos só para dar uma leve amolecida, tá? Para você ficar esse mais maleável. Porém, assim, quanto mais você aquecer, mais ele vai ficar duro. Então, assim, toma cuidado, porque você pode queimar também
isopor comestível, esse marshmallow que a gente vai pôr. Perguntaram, Vitória, esse isopor comestível tem várias opções de sabores? Tem. Aí, como aqui no Brasil não existe ele pronto, né? Você vai ter que fazer. Então, você pode colocar o sabor que você quiser. Você pode fazer o sabor do jeitinho que o seu cliente ou que você quer. Pode saborizar. Ó, tá vendo? A gente pode até passar aqui numa bancada, até num de vidro, e deixar mais liso, fazer uma esfera, ó. Gente, fazer um retângulo, dá pra fazer de tudo, tá? Eu vou até deixar esse pronto aqui, que eu vou até fazer um bichinho pra vocês depois. Aí eu posto pra vocês verem como ficou. Um bichinho com esse daqui pra vocês verem que... Vou até fazer um vidinho cobrindo pra vocês verem que é exatamente esse daqui, hein? Pra ninguém falar que não foi. Então, Vitória, perguntaram, seria viável fazer um bolo fake com isopor comestível ou é mais barato o isopor normal? eu acho... Aí eu acho que fica mais em conta comprar o isopor normal, tá? Porque até em lojas de confeitaria já vem pronto o tamanho e o diâmetro que você quer. Então daí compensa mais comprar pronto, tá? Pra você fazer um bolo dependendo do diâmetro ia ficar mais caro. Esse daqui é mais pra modelagem mesmo, que o formato de isopor é difícil de encontrar. Então mais pra modelagem, tá? Consegue fazer uma modelagem maior se você falar assim, eu quero fazer com floco de arroz porque eu acho legal, porque as crianças vão se divertir na hora de cortar. Você pode fazer eu preciso fazer uma cabeça com floco de arroz? Pode fazer a cabeça, sem problema nenhum. Vai facilitar bastante a vida da gente. Qual é a técnica usada, Vitória, para ela não grudar na mão ou na mesa? Então, aqui eu tô passando a margarina, tá, pessoal? Pode ser manteiga, margarina. Pode passar um óleo. Pode ser gordura vegetal. Precisa ser algo gorduroso para que a gente passe igual como se fosse enrolar mesmo um brigadeiro. Você passa e aí pode modelar do jeito que você quiser para não grudar na mão. Na bancada, como eu já manipulei ela e tá meio com a margarina em volta, então na hora que você passa na bancada ela não gruda. É mais na mão mesmo, que a nossa mão é mais quentinha, então ela gruda. Mas é tranquilo, pessoal, pra você manipular e mexer. E é facinho, vocês viram que não vão no fogo, não demora, tá? A cor mesmo, se vocês não quiserem essa cor, que não vai interferir no seu doce, porque ela vai ficar dentro, pode fazer com um branquinho, que ele vai ficar da cor do floco de arroz. Vitória, perguntaram, quanto tempo ela demora para secar? Já posso cobrir com pasta na hora que faz a modelagem? O ideal é esperar secar um pouquinho, tá, pessoal? Em torno de uns 10 minutinhos, aí ela já vai estar bem durinha e não vai ter problema nenhum de você colocar a pasta e apertar, ela não vai mudar. Ela vai ficar no formatinho que você fez. Então, esperar por volta de uns 10 minutos. Mais ou menos uns 10 a 15. Varia da temperatura também do local que você estiver. Então, nesse tempo, assim, dela já endurece, você já consegue fazer a sua cobertura. Olha, pessoal, vou chegar mais perto pra vocês verem. Tá vendo? Ele fica essas bolinhas. Então, por isso que a gente coloca primeiro uma camada, a gente fala a primeira pele da pasta americana, pra cobrir, né? Como se fosse tampar esses relevos. Então, aí você vem com a segunda e fica lisinho, não tem problema nenhum de ficar esses carocinhos, ele vai ficar lisinho. Vitória, perguntaram, aonde encontrar esse isopor? Pessoal, em loja de confeitaria, vocês acham todos esses ingredientes, tá? Eu só não falo em supermercados porque eu não vi floco de arroz lá, tá? Marshmallow eu já vi, mas o floco de arroz eu não achei, só em loja de confeitaria. Então você pode ir na loja de confeitaria que você vai achar o floquinho de arroz e o marshmallow, tá? O marshmallow é um marshmallow mesmo, pessoal. Sendo marshmallow, aqueles de criança igual a gente usou aqui, coloridinho, não tem problema nenhum. Pode ser de qualquer marca também, desde que seja marshmallow. E o floco de arroz tem que ser o floco de arroz, porque senão ele não dá essa liga. E aí ele não vai dar essa endurecida também. Tem que ser o floquinho de arroz para dar essa estruturada
no formato que você queira trazer para sua modelagem. Vitória, perguntaram: se o bolo esculpido tem estruturas suspensa, como braços, por exemplo, então seria o ideal usar esse isopor comestível? Pode usar esse isopor comestível. O bom do isopor comestível é o que? Ele não tem tanto peso igual um cake pop. O cake pop, por ser a massa do bolo e o recheio, tudo isso gera uma carga maior, então ele vai ficar mais pesado. Já o floco de arroz ele é mais leve, então você consegue fazer essa modelagem sem ter muita carga aí no seu bolo com essas estruturas suspensas. Perguntaram, Vitória: perdi os ingredientes. Você vai postar no Insta depois? Vou deixar na descrição dos vídeos, pessoal, não se preocupem, vai ter na descrição tudo certinho o quanto que eu usei aqui. Aí é só, se vocês quiserem fazer mais ou menos, é só diminuir a quantidade certinha aí, da mesma medida, da mesma proporção, que vai dar tudo certo, tá? A quantidade da receita é uma quantidade boa para você fazer umas modelagens assim, tá? Vitória, perguntaram: quando eu cobrir esse isopor, não vai ficar as bolinhas parecendo? Não fica. Se você colocar essas duas, se for pasta americana, colocar essas duas camadas, tá? Porque a primeira camada ela vai ficar parecendo essas bolinhas, mas na segunda vai sumir tudo, vai ficar tudo lisinho. Então não esquece, se for usar pasta americana, fazer a primeira camada. Pode ser da mesma cor, pode ser até branca a primeira camada, é só pra gente tampar esses relevos que deu. Então aí na segunda camada já vai ficar tudo lisinho. Gostaram, pessoal? Então não esquecem, vai ficar gravado com as descrições embaixo. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Tá bom, pessoal? Um beijo!